Quando a gente pensa num processo de transformação do espaço urbano no final do século XIX, início do XX, a gente tem um projeto de modernidade, de urbanização, que está pensando questões relacionadas a melhoramentos urbanos, mas está articulando esses melhoramentos urbanos a uma população específica, marginalizando aqueles que não eram considerados sujeitos dignos de serem contemplados por essas melhorias, essas modernidades. Mesmo tendo uma presença equiparada e equilibrada com brancos, eles tinham uma manifestação e uma apropriação cultural muito forte e presente nesses bairros. Com o passar do tempo, a cidade vai se expandindo e esses espaços vão ficando mais integrados. Hoje, a Vila Pureza, que foi um bairro preto, e a Vila Neri, eles foram completamente gentrificados. Começa-se um processo de especulação, de valorização dessas áreas, que faz com que esses sujeitos sejam retirados dos seus espaços de morar e empurrados para as novas periferias. É difícil a gente ver aqui em São Carlos espaços voltados para a comunidade negra. Então eu pensei muito e encontrei dois espaços. O primeiro foi o Centro Afro, que foi um espaço que, quando eu era muito mais novo, a minha mãe sempre me obrigava a frequentar, de certa forma, por ter muitas atividades ali e muito resgate de memória também. E o segundo espaço foi uma quadra de samba, que a minha avó sempre ia e fazia a família inteira ir. Então a gente estava sempre ali anualmente. E eu não vou lembrar se era uma quadra de samba da Rosas de Prata ou da Padre Faustino, porque são duas escolas que ela sempre falava muito e agora me fugiu da memória. Mas eu lembro que ela sempre ia ensaiar, que anualmente ela desfilava de vestida de baiana e ela sempre levava a família junto e lá acontecia muita coisa assim além do ensaio. Era um espaço voltado para a interação social ali de todas as pessoas negras que iam para o desfile posteriormente. Então, esses dois espaços me marcaram muito a memória. Bom, na nossa infância, nós lembramos dos nossos pais que só tinha um clube aqui na cidade, que era o Flor de Maio, que era próprio para as pessoas negras frequentarem, até porque os outros clubes que tinham aqui na cidade, os negros não tinham acesso. Já na nossa adolescência e depois que nos tornamos mulher, nós pegamos a época do Flor de Maio ainda também, que hoje já nem funciona mais. E também pegamos o Ítalo brasileiro, não que o Ítalo seria uma casa só para negros, entendeu? Mas também eram, na verdade, a maior população, um espaço né? que se concentrava, exatamente. É difícil falar, né? Na minha geração, quando eu era nova, a gente não tinha espaços negros. Todos eles foram se perdendo e, como tudo na cidade, sempre foi dominado pela elite branca, né? Ou por pessoas brancas sem ser da elite. Pessoas negras tendo um espaço de acolhimento era uma coisa muito distante. Era mais uma coisa de fundo de quintal. Amigos se encontram, chama todo mundo, faz aquele churrasco. Tanto minha mãe mesmo disse que antigamente tinha um bar, né, que era bem conhecido na cidade, que eles se encontravam, mas era muito fundo de quintal mesmo. E tal pessoa vai fazer aniversário, só canta o aniversário a hora que todo mundo chegar. Eles tinham muito essa parceria. E quando eu cresci, eu não vi esse espaço na cidade. Não existe um espaço para acolher jovens negros ou periféricos, né? E hoje eu vejo grande parte da população periférica ainda vivenciando uma série de enfrentamentos com relação a isso. Mesmo que a gente tenha uma série de pessoas que estão aí mais envolvidas com movimentos, né, com reconhecimento, mas ainda assim eu acho que a gente tem que trazer para o nosso lado um número maior e pensar em possibilidades de inserção para esse povo que não tem condição, às vezes, de pegar um ônibus e se deslocar até o centro para ir conhecer o Centro Afro. A gente tem que considerar essas realidades. Como nós estamos numa cidade muito pequena,
tudo que é diferente, né, atrai pessoas diferentes também. E também, como a gente tem um fluxo bem grande de pessoas que vêm de fora de São Carlos para estudar e tudo mais, as coisas estão sempre mudando e esses espaços estão sempre se renovando. Mas eu ainda sinto que precisamos de muito mais espaços, né? Ou então esses espaços como, por exemplo, o Centro Afro de São Carlos, é um espaço que a gente sabe que existe, mas às vezes a gente não sabe muito bem como funciona, qual público tem lá, quais atividades são feitas lá. Então a gente precisa talvez de uma melhor divulgação desses espaços ou, não sei, um maior fluxo de pessoas interessadas em conhecer esses espaços também. Eu acho que existem tentativas de criar esses refúgios, mas ainda são muito embrionárias, eu diria. A gente tem alguns centros da juventude que tentam criar atividades, principalmente para as crianças e adolescentes, o que é uma coisa muito boa, ao meu ver, só que acaba ficando muito nisso, assim. Acaba ficando uma coisa muito limitada. A gente não tem o que eu diria como um espaço de lazer realmente voltado para a população negra, realmente seguro, onde essas pessoas vão ter uma garantia de que elas vão lá e vão poder curtir o que estiver acontecendo ali, sem passar por uma situação constrangedora, uma situação preconceituosa ou até violenta. Então eu diria que ainda não tem em São Carlos esse espaço, porque a cidade é despreparada para a população negra que ela comporta. Eu não vejo muito acontecer. Assim, eu vejo uma movimentação muito dos próprios artistas, né? Tentando ali fazer o seu, se ajudar um com o outro. Um vai no evento do outro e a gente tenta. Mas eu acho que como um núcleo grande, tipo uma ONG, uma organização, um projeto cultural, falta. Somos do Flor de Maio, humildes gentes de cor. Mas temos a nossa alma repleta de paz e amor. Nós somos todos paulistas. O que eu acho importante é que essas populações negras, por mais que seja num determinado período específico, elas criavam essa possibilidade de exporem as suas culturas para a população mais em geral, para a população mais ampliada, por meio dos desfiles de carnaval. Geralmente os enredos são carregados de significados históricos ou de denúncias raciais ou de valorização histórica racial. Então há todo um projeto, né, por trás dessa representação cultural. A minha ligação ela foi muito mais na infância, né? Porque na adolescência eu estava negando tudo isso. Não queria fazer parte de nada disso. Quando eu me coloco enquanto mulher negra e detentora dessas ancestralidades, eu passo a voltar a olhar para esses elementos, mas grande parte já não está mais com a mesma potencialidade no espaço urbano que tinha antes, quando eu era criança, que aconteciam os desfiles e etc. A minha família sempre foi uma família alegre e unida. Não tem como a gente falar de família, não lembrar muitos domingos que almoçava todo mundo junto. Sempre teve samba rock, a gente aprendeu a dançar com os nossos tios. E tirando que nós pegamos uma época que São Carlos tinha carnaval. E a nossa família tinha uma escola de samba aqui, que ainda é uma das escolas que tem mais título. E nós fizemos parte desse momento. O Flor de Maio é uma coisa muito louca, porque eu cresci escutando minha mãe falando da negrada no Flor de Maio e dos bailes, que minhas tias ficavam horas passando pente quente no cabelo para ir no baile, que minha mãe ficava lá esperando todo mundo no final do baile descer da escada para ver quem é que ia escorregar de bêbado. Várias cenas, sabe? Tipo, várias risadas. E hoje virou um espaço para terceira idade. E pasmem, eu achei que era por escolha deles. E eu fui lá conversar, fiz uma reunião e descobri que não, que a galera e a própria comunidade abandonou o espaço. E eu acho que super válido a gente tentar tomar esse espaço de volta, porque preferiram resumir toda a história do Flor
apenas um bar agora, né, um espaço que rola os bailes da terceira idade na cidade. E que também é um racismo, né, porque são 95 anos, foi o ponto de encontro da juventude preta por anos, fortaleceu milhares de pessoas pretas, milhares de pessoas artistas pretos fortaleceram lá. Eles tinham um acervo de vinil enorme, eles tinham, tipo, era o espaço da cidade que foi se perdendo como tudo aqui, porque é difícil levantar uma bandeira e por muitos anos a gente não pôde levantar a bandeira de que é um espaço preto, né? Falando por mim, principalmente, eu conheci muitas pessoas de fora, pessoas negras que eu admiro e que influenciaram muito na minha forma de escrever, de cantar, e principalmente nas batalhas, porque tem muitas pessoas que vêm para cá e não se sentem em casa, né? Não se sentem, por estar dentro da UFSCar, vê que é um ambiente hostil, de certa forma, e aí buscam algo que remete a elas o ambiente que elas conhecem, já que elas se sentem seguras. Então muita gente encontra batalha, muita gente encontra eventos de rap, e isso acaba sendo uma maneira de pertencimento, assim. A universidade se abriu mais e entendeu aqui como um ponto de apoio, né? É lógico que a gente é um ponto preto, de cultura preta, periférica, que fortalece pessoas pretas, mas eu não tenho esse segmento fechado de querer ser um espaço só para pretos. Eu gosto sim que pessoas brancas venham aqui e gosto mais quando eles se sentem desconfortáveis. Porque é isso que a gente sente todo dia, né? Quando a gente vai em um bar de uma pessoa branca, a gente fica, ai meu Deus, que eu não posso fazer nada porque lá vem um racista querer jogar seu racismo em mim. Então eu gosto disso, eu gosto de ser aquele lugar de desconforto para as pessoas que servem ao sistema e um lugar de apoio para quem sofre pelo sistema. A literatura, como eu já falei em outros eventos, em diversos lugares, eu não consigo lembrar muito bem de um momento da minha vida onde eu não lia e eu não escrevia. Então, a literatura sempre foi esse meu lugar, diferente desse não lugar que a cidade me coloca, que o Brasil me coloca e diversas status e situações me colocam. Então, estar dentro da literatura propriamente, né, depois que eu lancei meu livro, porque eu já lançava coisas antes, né, de forma mais informal e tudo mais, mas a partir do momento que eu me coloquei dentro dos espaços, eu comecei a entender melhor também sobre as questões de produção e desse mercado literário, que ainda é extremamente dominado aí, né, por homens brancos, por pessoas brancas, mas que também tem um fluxo muito doido em relação a pessoas negras, porque, por exemplo, às vezes você vai lançar um livro e a editora ela já tem uma semi-ideia do que o livro de uma pessoa negra vai ter, por exemplo. Se você vai lançar um livro, o seu livro vai falar absurdamente, o seu livro só vai falar sobre racismo, não porque pessoas negras não falam de outras coisas, né? Só isso. O seu livro vai ser principalmente mais pautado em sofrimento, porque é isso que pessoas negras passam na sociedade, então o seu livro vai falar de sofrimento. E o seu livro vai falar, assim, de mazelas e dores e tudo mais. E eu acho que é importante que a gente fale das nossas dores e se a gente não falar, como que a gente vai resolver, e isso é essencial. Só que também é importante que a gente possa falar de outras coisas, entendeu? Não que a gente deva, não que seja uma obrigação dos escritores negros de sempre irem contra a maré, mas de sim poderem se repensar dentro daquele espaço literário e de se inserir dentro daquele espaço literário da forma que eles realmente querem. No começo, principalmente, a gente teve que ter vários debates entre a própria organização, entre os MCs, porque tinha uma questão racial muito forte ali de tensão, que às vezes pessoas negras não se viam como negras e acabavam ferindo outras pessoas negras dentro do ambiente de batalha, com ofensas racistas, insultos, e a gente tinha que acabar, de certa maneira, ensinando, que às vezes ensinando o que essa pessoa tinha que ver sobre ela mesma, e sobre o outro também entender o porquê que aquilo era tão agressivo assim, né? Que apesar de ser uma batalha de sangue, apesar de ser um confronto, você não tem que ferir o outro de verdade. É um debate de ideias, é uma discussão onde os dois têm que sair dali sentindo que algo
foi acrescentado à vida deles. Só que aí, meu mano, eu chego com a rima que é ardida. Cê falou que ganha de mim é easy. Tô com a camisa da Adidas, seu otário, cê não vai me alcançar. Que eu encaixo na métrica pra te ensinar uma parada que cê nunca vai tentar. Cê tá com a camisa da Adidas, só que cê não arruma o microfone. Se tá com a camisa da Adidas, mas faça um favor, não toca na minha fone. Só pra você não pegar a referência, porque cê não tem essência, não manja da inteligência. Por isso que agora tô acelerando, fazendo freestyle, mostrando que meu rap tem consciência. Parou, barulho! Então no começo tinha muito isso, hoje a gente já consegue ver uma coisa mais calma, mais clara, mais linear, não só nas batalhas que eu participei, mas em outras batalhas aqui de São Carlos, de diferentes bairros, assim, já tá uma coisa muito mais organizada. Eu não queria ser uma empregada e ter aquela carteira assinada. Eu nunca acreditei nisso, porque eu via como ela me barrava de viver artisticamente tudo que eu tinha para viver. Eu comecei a crochetar com 9 anos. Quando eu me mudei para a cidade, eu fiquei um tempo com a minha tia até minha mãe vir de São Paulo para cá. E aí acabou que minha tia fazia crochê nas horas vagas, eu aprendi com ela. E foi o meu primeiro amor e o meu primeiro passo para poder me expressar artisticamente. Aquele mundo de linhas, eu podia fazer alguma coisa que ficava eterna e que as pessoas poderiam comprar de mim. Meio que juntou tudo isso na minha cabeça. Então eu comecei a fazer os crochês e dele eu comecei a entrar no maracatu e vi que as peças que eu fazia poderiam ser vendidas e foi aí que eu rompi a primeira barreira e entendi, eu sou artista e eu quero viver da minha arte. E eu comecei com o crochê. O crochê me ensinou e me fortaleceu muito, né? Me permitiu viver várias coisas, vários eventos, grandes lugares, várias feiras. E aí eu fui rompendo e também eu percebi que era um espaço que eu tinha para poder vender diariamente, trabalhar diariamente, e eu comecei para as universidades. Eu trabalhei por muitos anos na Federal, indo no RU, praticamente criei minha primeira filha com a grana que eu vendia do artesanato. E fora isso eu sempre fiz trança, fui transista. A Sound Sisters surgiu em 2010, a gente começou um coletivo, eu tinha uma outra parceira, a gente acabou se tornando em 2013 o primeiro sound system feminino do Brasil, as primeiras mulheres a ter caixa de som, promover baile. E aí foi o meu primeiro contato artístico sem ser produzir artesanalmente algo, né? Foi com a música. Aí eu linkei tudo isso junto, que foi artesanato, Sound Sisters, tapioca, cabelo e surgiu Roots. Que eu digo que é mais uma válvula de escape para tudo que a gente acredita e poder pôr comida na mesa, né? Porque eu tenho uma educação muito de que a gente é capaz de fazer tudo que a gente quer. Eu acho que a dança para mim sempre foi o território de eu me expressar, de eu trazer a minha ancestralidade. E hoje em dia eu tô tendo mais consciência sobre isso, né? Antes eu só dançava porque eu gostava de dançar. Hoje eu consigo fazer o link do ser negro e do ser dançarina e estar no mesmo... Isso fazer parte de um mesmo núcleo, né? Então, eu acho que partiu de uma consciência, assim, com o tempo, mas eu acho que hoje já está mais claro os movimentos, as pautas dentro das coreografias, o que a gente quer e o que a gente não quer levar para alguns trabalhos. E é lógico que eu acho que isso, às vezes, fica meio conflituoso com algumas lideranças, né, de alguns lugares, obviamente, porque daí a gente entende a importância do nosso corpo e da nossa pauta, mas a gente ainda tem que lutar para fazer outras pessoas entenderem o porquê isso é tão importante, seja na dança, seja na arte, qualquer outro lugar. Mas esse link da negritude, da arte, da dança, hoje está muito forte em mim e eu estou sempre querendo ir para esse lugar, sabe? Sempre manter essas duas coisas caminhando junto. É porque não tem, né, uma separação, mas hoje eu consigo pensar com mais consciência nessa dualidade, assim. E aí, então, eu comecei a perceber o interesse maior dos alunos com relação a essas pautas. E aí, você começa a ver na sala de aula, no curso de Arquitetura e Urbanismo, mulheres e meninos pretos a comporem esse corpo discente. E são sempre eles que vêm, são sempre eles que falam das aulas. Porque aí eu passei a atuar como professora colaboradora em algumas disciplinas, como parte das atividades de pós-doutoranda,
E aí a nova supervisora, que é a Eulália Negrelos, abriu a possibilidade de eu abordar essas questões dentro da disciplina. E aí os alunos adoram, né? Eles se reuniram recentemente, dizendo que eles queriam conhecer a arquitetura africana, as arquiteturas africanas, arquiteturas asiáticas, que eles queriam ter outros conhecimentos. E aí eu sinto que é um processo de construção, mas não é fácil estar ali dentro. E isso ficou muito evidente agora no último concurso, porque eu tenho, desde 2015, uma dedicação exclusiva ao Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP. E mesmo assim, eu não fui selecionada. E é muito difícil lidar com isso, né? Porque você fica sempre naquela inconstância, naquela instabilidade, que é algo que parece que está muito presente sempre nas famílias pretas, né? Desde pequena, a gente sempre quis ter acesso ao salão de beleza, a gente não tinha essa oportunidade. Então a gente aprendeu a fazer tudo muito cedo. Arrumar nosso cabelo, a se maquiar, fazer unha, sobrancelha, por aí vai. E quando eu comecei a trabalhar com cabelo, a minha irmã já fazia unha. E eu sempre trabalhei em salões, mas com o público branco. E eu falava, eu quero trabalhar com o público afro. Porque as crianças de hoje em dia, elas já estão vindo... Uma referência, assim, né? com muita referência, e muitas se aceitam e outras não. E eu queria trazer um salão para que as mães olhassem e falassem assim, não, minha filha é negra, eu vou deixar ela com o cabelo do jeito que ela tá, do jeito que ela veio, e não querer mudar a estrutura. Porque nos salões que eu trabalhava, a procura para alisar um cabelo de uma criança de 4 anos era muito grande. Porque as mães não sabiam cuidar. Então hoje mudou muita coisa. Foi um dos motivos que eu quis focar mesmo nessa área de cabelo crespos e cacheados. O principal passo para criar essa persona e criar esse novo rumo é pensar principalmente dentro de personagens negros que são sempre o sujeito e não o objeto da ação. Porque é isso que a gente acontece, principalmente para mim que escrevo horror. Eu cresci assistindo horror e eu sou apaixonada por horror até hoje. E se você pegar para assistir filmes de horror, principalmente dos anos 90 até o começo dos anos 2000, o personagem negro ou é a pessoa que morre primeiro, ou ela é o alívio cômico, ou ela é a pessoa que tem a morte mais cruel dentre todas, dentro de toda uma narrativa de morte. E quando eu comecei a escrever o meu livro, era por que não fazer o contrário? Por que não essas pessoas negras serem a ação dessas situações? Eu acho que dentro das batalhas, todo MC, toda pessoa que está ali rimando, ela é um personagem, de certa forma. E pelo fato de ali eu estar sendo um personagem, eu tive uma coragem que na minha vida pessoal eu não teria. Então todas as situações que eu passei, em que eu tive que confrontar, dentro da batalha foi uma coisa que eu não tive medo, não tive receio nenhum e não pensei em consequências, porque ali para mim era como se eu fosse imbatível, assim. Às vezes depois eu pensava que talvez isso poderia ter sido ruim para mim, alguém poderia, sei lá, entender errado, ou aquele discurso que a gente sempre ouve, né? É mimimi, tá reclamando, enfim. Mas na hora ali eu só agi da maneira que tinha que agir e destaco uma situação que um MC falou para mim uma rima homofóbica em questão de sexualidade e na hora eu só defendi, assim, e muita gente no momento não entendeu e quis fazer um tipo de piada, um tipo de gracinha, só que como eu continuei debatendo e batendo na mesma tecla até o fim da batalha, acabou que no fim todo mundo conseguiu entender o quanto era problemático a rima homofóbica que ele fez e conseguiu assimilar. Então eu acho que isso é muito importante, sempre manter firme a sua ideia e defender até o último segundo, assim, mesmo que a gente não tenha sempre essa oportunidade dentro da nossa vida pessoal. As pessoas, ao me ver sem saber que eu sou uma pessoa que faz faculdade, que cursa biblioteconomia, elas têm uma visão minha de que é um jovem negro que é rapper, mora numa comunidade periférica, enfim, é uma coisa legal, mas é só legal. A partir do momento que eu falo, ou que alguém fala, que eu tô na UFSCar, que eu faço rap também, e às vezes a maneira que eu falo, porque as pessoas imaginam que a gente sempre vai falar só por gírias, só palavrões, enfim. E aí quando eu chego de uma maneira diferente disso, diferente do esperado, as pessoas começam a me tratar
de uma maneira melhor. E eu acredito que isso, sendo bem sincero, me incomoda muito, chega a me deixar com muita raiva, porque eu não sou uma pessoa diferente porque eu estou na UFSCar, eu não sou uma pessoa melhor porque eu estou fazendo uma faculdade, eu sou a mesma pessoa, dentro e fora daqui. Eu só escolho o que eu compartilho. Então eu acho que as pessoas tinham que repensar essa abordagem, tinham que entender que uma faculdade não faz ninguém melhor do que ninguém. Mas acho que também parte muito de conscientizar o máximo que eu puder as minhas alunas, porque a partir do momento que elas entram para fazer aula comigo, elas vão fazer parte de um núcleo que me pertence. Então eu tento trazer elas para o meu mundo. Então todo mundo que vier fazer uma aula minha vai entender que tem uma professora negra, travesti, que vai passar as bases dela e que essa vai ser a linha de raciocínio durante todo o trabalho que essa pessoa estiver tendo aulas comigo, né? Independentemente da modalidade, né? Às vezes a gente vai lá pro hip hop e tal, pro funk, que vai trazer essa coisa mais cultural, mas daí também eu tento manter essa mesma linha de raciocínio quando eu vou dar uma aula de jazz, de balé, que mesmo sendo uma dança considerada acadêmica, ainda tem um peso cultural, a negritude ainda está inclusa ali naquilo, né? E muita gente nem sabe, né, da história do jazz, da história da dança contemporânea, e que a comunidade negra teve uma função na criação desses estilos também, né? Mas hoje até as indústrias cosméticas estão focando em produtos para os negros. E que é importante. Principalmente voltado para o cabelo, porque não existia. Então o cabelo afro, ele nunca foi um cabelo visto como um cabelo bonito, porque não tinha nem produto. Nem produto. Nem existia. E os produtos que tinham era para alisar. Era para modificar totalmente a forma do cabelo. Hoje não. Até as maiores marcas de cosméticos estão focando em produtos para cabelos cacheados. E que nada mais justo, porque se nós formos falar por estatística, nós somos mais do que 50% da população brasileira. As minhas professoras de cabelo cacheado, que me ensinaram quase tudo de cacho, são mulheres brancas dos cabelos lisos. E aí elas falam, você é referência na cidade, porque quando você chega, as pessoas já te olham e falam, ela mexe com cabelo afro. Elas falam, você passa mais segurança do que a gente, entendeu? Mas o salão cresceu diante disso mesmo, de querer trazer oportunidades para as pessoas que não tiveram acesso, como eu não tive acesso. Tem pessoas que chegam aqui e falam assim, nossa, eu queria ter vindo aqui antes, mas eu não vim porque eu achava que era muito caro. As pessoas pensam que é algo fora do que elas podem pagar. Eu falo, não. E poderia cobrar mais caro? Poderia, porque é o que a maioria dos meus amigos fazem, entendeu? Eu escuto muito isso. Você é boba de cobrar só isso. Não sou boba. Mas a gente sabe. Quero que as pessoas, como eu, tenham acesso. E se eu cobrar o que a maioria cobra aí fora, essas pessoas não vão ter acesso, entendeu? Vão continuar sem ter acesso. Eu tinha essa vivência só dos ensaios para a escola de samba, mas eu nunca desfilei. Então eu ia com meu pai acompanhar os ensaios, eu conheci os mestres mais velhos, mas nesse momento eu ainda não tinha uma percepção de que aquilo era um patrimônio cultural, de que aquilo era uma expressão da resistência negra. Tudo isso eu fui aprendendo ao longo do tempo. Então, para mim, era apenas um encontro de famílias, de amigos, de pessoas onde eu não era discriminada por conta dos meus traços, por conta da minha cor, e era um espaço que eu me sentia integrada. Isso eu sempre percebi, que havia uma integração muito grande entre as pessoas que estavam ali no ensaio, pessoas que iam desfilar, os mestres da escola, os coordenadores. Então, havia uma integração muito grande e um amor muito grande pelo que se estava produzindo ali. Teve muitos momentos da polícia tentar silenciar e acabar com a batalha. Foram na praça, começaram a abordar todo mundo que estava lá de maneira bem brusca, bem agressiva, e o que a gente conseguiu fazer para se defender foi se manter junto. A gente manteve a roda da batalha ali acontecendo como se não tivesse nada em volta e tentando proteger uns aos outros, assim. E aí eles acabaram tendo que ir embora, porque não conseguiram fazer nada. E com isso o Edgar fechou numa frase assim, enquanto a gente estiver junto aqui nessa praça, ninguém vai poder fazer nada com a gente. E eu acho que isso foi um marco muito grande para nós, indivíduos, e para a batalha também, porque a gente entendeu que o coletivo negro junto é muito mais forte do que qualquer outra coisa que venha tentar derrubar a gente. Então acho que partiu dessa coisa de identificação,
Mas é que nem eu falo, eu tô aprendendo muita coisa agora. Então, muita coisa que eu não sabia sobre dancehall eu tô sabendo agora, porque a informação tá chegando agora na gente também, né? Então, mas acho que é parte desse lugar, assim, de estudo, de entender e de se identificar. Então, quando eu vi esses estilos pela primeira vez, eu me identifiquei. Não é à toa que o hip hop é a minha zona de conforto, assim. Eu comecei no hip hop. Hoje eu fui para os outros estilos, fui para o jazz, para o contemporâneo, para o balé. Mas eu tô ali no hip hop, não consigo largar, porque é a base, né? É da onde eu vim e foi da onde eu olhei e me identifiquei, né? E falei, são como eu, posso ser assim, né? Hoje eu tô fazendo esse link muito com o dancehall, com a comunidade ballroom, Vogue, todo esse rolê tá me fazendo abrir mais ainda a cabeça, né? Para esse local da onde a gente realmente pode se sentir pertencente. Nós nascemos nesse bairro. Aqui. Mas a gente optou por trabalhar na Vila Prado, porque a Flávia já trabalhava na Vila Prado. E era mais fácil o acesso ali para todo mundo. Quando nós viemos para cá, eu fiquei com um pouco de medo, de receio. Mas não, nossa clientela continuou seguindo e tem vindo muitos clientes novos. Não, exatamente. Então, assim, eu fico muito feliz porque tem clientes meus que chegam aqui e falam assim, eu rodei a cidade para chegar até aqui. Então, assim, para mim é muito satisfatório. Saber que, diante de tudo que a gente está vivendo, mesmo com as dificuldades, as pessoas saem de bairros super distantes para vir aqui no salão fazer os procedimentos. Então, isso me deixa bem feliz. E estou nesse processo aqui, querendo, ao mesmo tempo, encerrar esse projeto, né, que abraça mais cidades, ao mesmo tempo me inserir na universidade, pensando se a USP é realmente o meu lugar, se eu não devo ir para outros locais, se eu não devo buscar outras oportunidades, eu não sei. Nossa, vou conquistar o mundo. Eu acho que eu tenho muito como pensamento que o Roots é um empreendimento familiar, né? Eu sonho que os meus filhos um dia cuidem, eu quero crescer, eu vejo que há muitos lugares e cidades que precisam de pontos de apoio como o nosso. Então hoje eu tenho muito plano de buscar uma instrução assim com editais, né? Começar, porque aqui a gente é muito independente, né? O Roots Bar, ele é 100% financiado pelo nosso corre e com pessoas que acreditam. Eu acho que é a maior ambição, que o Roots cresça, que ele se fortaleça, que a raiz dele vá para outras cidades, quem sabe até para o litoral, que eu quero muito. E também construir um festival, fortalecer cada vez mais pessoas. Eu acho que essa é a minha maior ambição e ver minha família crescendo e também se fortalecendo e a gente cultivando isso conjuntamente. Eu gostaria que nós tivéssemos a oportunidade de ter uma estrutura, digamos, de um salão que comportasse diversas cadeiras, com uma equipe de mulheres pretas, porque é importante a gente sempre reforçar isso, por saber que na maioria dos espaços nós somos a minoria, então a gente já queria fazer a diferença nisso. A gente tem um público que trata tanto da mulher branca, entendeu? Como também da mulher preta, mas o acesso delas é totalmente diferente do nosso. A oportunidade delas é literalmente diferente da nossa. Tudo envolve política, envolve dinheiro. E se a gente tivesse acesso com mais facilidade nesses dois requisitos, eu acho que a gente teria uma mega estrutura para, de fato, mudar a autoestima de muitas mulheres. Eu me vejo apenas, assim, dando continuidade para essa coisa que eu já carrego, né? Desde a infância. Então, com a dança, eu quero seguir até onde eu puder. Também trabalho com desenho, ilustração, também quero seguir onde puder. E ser uma multi-artista, onde der para eu me enfiar, o que der para eu fazer, eu vou querer fazer. Acho que é dar continuidade mesmo.
O meu sonho é, né, um dia poder viver da literatura e de diferentes produções. Eu gosto muito do audiovisual, então eu quero muito tentar estudar mais para ser roteirista e trazer esses contos e esse horror para as telas também, que as pessoas possam ver. Além disso, né, como produtora cultural, eu espero fazer muitos e muitos eventos e muitos projetos itinerantes, muitos projetos voltados para a literatura. E, claro, né, algumas pessoas, como sempre, né, sempre tem aquela pessoa que fala, mas você só quer atingir um público, você está segregando e tudo mais, mas, gente, a delícia, assim, e o quão é gostoso estar no meio de pessoas negras e fazer com que aquelas pessoas negras se impulsionem a criar é simplesmente uma das forças motrizes para criar qualquer coisa dentro da minha literatura e dentro dos meus projetos, e é isso que eu quero continuar fazendo. Como que você definiria o seu futuro em uma palavra? Nossa. Nossa, já serve? Ai, resistência. Sempre, né? Determinação. A minha é persistência. Porque se eu não persistir, eu fecho as portas. Mas eu acho que a gente é muito determinada. A gente faz as coisas acontecerem. A gente coloca no papel, mas a gente tem meta. Resiliência. Eu acho que é uma coisa, é uma das palavras que eu aprendi há pouco tempo e que ela mais me representa, é que independente de qualquer coisa, e é muito difícil, né, o racismo e tudo que a gente sofre, porque ele não é simplesmente falar, só neguinha, só macaca. O racismo real, ele é silencioso e ele vai barrando, e o racista, ele fica em silêncio. E eu escolhi falar, eu nunca vou ficar calada sobre uma opressão. E esse não é o melhor caminho, né? Porque eles nos querem em silêncio, então quem fica em silêncio vive melhor. Então quem fala tem que ser muito resiliente para a gente continuar a estar de pé e estar fazendo as coisas, evoluindo, mesmo a gente enxergando quão duro e quantas pessoas jogam pedras no nosso caminho. Então eu acho que essa é a minha palavra. Eu vou resgatar a palavra que eu usei naquela outra pergunta, que é continuidade. Eu acho que eu não me vejo... Sabe quando você chega num momento e você fala, é isso? Eu não sei se eu vou chegar nesse lugar, sabe? Eu acho que sempre na hora que eu chegar eu vou querer estar fazendo alguma outra coisa. Acho que todo mundo deveria ser assim também, né? Pra gente não estagnar. Mas acho que seria continuidade a palavra. Eu acho que não tem como eu escolher outra palavra que não seja sucesso. Porque para algumas pessoas sucesso é fama e muito reconhecimento. E para mim não, sucesso é atingir metas, mesmo que sejam metas pequenas. E a meta que eu tenho com o meu trabalho é conseguir realmente tocar algumas pessoas, não precisa ser um grupo grande, conseguir levar as coisas que eu penso para pessoas que se identificam. E para pessoas que não se identificam também, porque às vezes a gente consegue mostrar uma outra realidade para alguém e fazer essa pessoa entender como o mundo funciona de verdade. Então, sucesso para mim é isso. Não é algo necessariamente grande, exageradamente grande, mas sim atingir metas. E eu sei que eu vou atingir metas como artista e como pessoa, então isso para mim é sucesso. Brilhante. Eu não me vejo menos do que um futuro brilhante para o meu trabalho, mas não brilhante como uma fagulhazinha, brilhante como um incêndio, igual o meu livro. Verdadeiro ouro preto, acostuma a ver nós nos folhetos, levantando a autoestima do gueto, os herdeiros do império de Queto, yeah. Verdadeiro ouro preto, hoje a gente aniquila os boletos, elevando o nível igual Vegeto, inimigo ficou obsoleto, yeah. Sem investimento hoje eu encho boate, Estevam Persson não aceita empate, queima essa farda, foda-se a SWAT, se botar a cara eu bato igual Sagat, rime caixinha produz caixão, sua única opção é o seu velório, funk os falsos, foca é o cifrão, só se igual açafrão, rico sem escritório, yeah. Ouro preto desde quando eu nasci, canto orgulho e autoestima igual Lessi, cresci ou escorri muito pra daqui, muita joia honra meu sangue rubi.